Olá, gente! Sejam muito bem-vindos, mais um encontro nosso, mais uma sala de leitura aberta e é um prazer estar aqui com todos vocês. Deixa eu fazer um ajuste aqui. Aí, maravilha! Bom, hoje é o nosso dia de número 336 do nosso plano. Vamos fazer a nossa oração e seguirmos. Estamos lendo as cartas paulíneas e nós vamos entrar aqui em cartas pastorais. Mas eu já falo sobre isso na sequência. Antes vamos fazer uma oração. Deixa eu abrir um retorno aqui para ver os comentários de vocês. Só um instante. Tá tudo bem por aí? Tudo ok? Deixa eu ver aqui se está tudo ok. Bom, aqui para mim parece que está tudo bem, para quem está ao vivo e quem acompanha a gravação aí em outro horário, deixa também o seu joinha, interaja aí nos comentários. Vamos fazer a oração. Amado, bondoso, querido Deus e Pai, entramos mais uma vez em oração diante da Tua santa presença, que estamos 24 horas, o Senhor nos assiste ou nos vê. Mas nesse momento nos unimos para uma breve oração. Em primeiro lugar, agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, louvar o Teu nome e pedir que o Senhor direcione essa leitura, nos ensine, fale ao nosso coração. Oramos sempre em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Bom, então nós vamos entrar aqui na primeira carta a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, 2 a Timóteo e também Tito são cartas pastorais. São chamadas de cartas pastorais desde aí do século XVIII. Por quê? Cartas pastorais. Faz sentido nós olharmos para essas cartas e tratá-las como cartas pastorais, inclusive em um conjunto. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Por quê? Elas são as únicas cartas escritas diretamente aos colaboradores. Diferente das outras, que fala para a igreja, com a igreja, principalmente. Esta ela vai falar principalmente com os colaboradores. Eles propriamente ditos, né? Timóteo, Tito, e também se referindo no âmbito geral aos oficiais, bispos, diáconos, enfim, é uma carta bem específica aí para questões estruturais da igreja. São cartas escritas a homens que desempenham funções pastorais e não para a membresia da igreja. Claro, né, principalmente falando, mas é claro que todas as orientações aqui, elas nos ensinam a uma vida cristã em resposta ao Evangelho, e nós vamos ler juntos isso, vocês vão entender, tá? Bom, o autor já é declarado também no primeiro versículo como sendo Paulo, tem a assinatura de Paulo aí como autor dessa carta, e como um contexto histórico, o que eu posso falar para vocês? Paulo provavelmente escreveu estas cartas no período logo após aquele que nós já temos relatado no livro de Atos. Então, Atos segue ali relatando a vida de Paulo, mas encerra com ele na prisão. Nós já lemos isso juntos, vocês devem lembrar. Então, Atos vai relatando um pouco da vida de Paulo até ele ser preso. E aí nós temos essas cartas que provavelmente foram escritas após esse período, após ele ter sido libertado também dessa prisão, né? Porque, segundo a tradição, Paulo foi libertado da prisão que ele estava, né? Aquela prisão domiciliar, como nós vemos lá, ele pediu para voltar para Roma e chegando ali ele ficou em uma prisão domiciliar. Depois ele foi livre da prisão domiciliar, seguiu o seu ministério, continuou em viagem, e pelo que a gente vê lá em Romanos capítulo 15, nós temos ali uma breve citação que talvez ele tenha chegado inclusive até a Espanha, e nesse período ele visitou Creta e outros lugares, tá?
essas cartas aqui, as cartas de 1 Timóteo e também a carta de Tito, elas foram escritas nesse intervalo da sua obra, da sua viagem, aliás, posterior. Paulo, ele deixa Timóteo em Éfeso para tratar alguns problemas que estavam acontecendo ali em Éfeso, como nós já vimos, né? Então, Paulo deixa Timóteo em Éfeso. Timóteo vai tratar sobre alguns problemas que estavam acontecendo ali relacionados à doutrina, mais uma vez, né? O falso ensino sempre querendo entrar no meio da igreja. Então, Timóteo ele vai ser enviado com essa missão específica de cuidar disso, de tratar disso, de estar atento quanto a isso, e Tito vai ser deixado em Creta após o esforço, né, que ele teve ali para estabelecer uma igreja naquela região. Mas nós vamos ler isso lá em Tito. Só já estou te adiantando porque as cartas estão interligadas, tá? Por fim, Paulo vai ser preso novamente e provavelmente foi essa prisão que o levou à execução. E nessa prisão, antes de ser executado, Paulo escreve a segunda carta, que nós vamos ler mais para frente também, pedindo ao jovem pastor Timóteo para ir visitá-lo novamente, porque ele tinha instruções para dar antes de morrer. Que história, né, gente? Que história do apóstolo Paulo, é impressionante a história do apóstolo Paulo. Então nós vemos como um propósito dessa carta, desse livro ter sido escrito o seguinte: em cada uma das cartas, Paulo instruiu os jovens pastores, os jovens colaboradores, a viverem a fé e a ensinar essa fé aos outros, ao que os outros fizessem o mesmo. E essas 3 cartas, elas estavam preocupadas particularmente ou até consideravelmente com o falso ensino, com as falsas doutrinas e com os efeitos prejudiciais para a igreja. Eu não sei se vocês notaram, mas boa parte do Novo Testamento trata sobre esse assunto. Boa parte. Cristo tratou sobre o assunto dos falsos líderes religiosos. Ele confrontou de frente os falsos líderes religiosos e deixou muito conteúdo sobre isso. Depois, os apóstolos. Todos os apóstolos, todas as cartas falam também sobre isso, alertam sobre isso. E é claro que nos dias de hoje nós não poderíamos achar que só a gente estaria livre, né? Só nós estaríamos livres do falso ensino, dos falsos profetas, da corrupção da sã doutrina. Por isso, particularmente, eu não deixo de falar sobre isso. Particularmente, eu procuro sempre trazer esse assunto, sempre estar alertando a igreja. Há alguns que criticam, alguns que falam assim, vai pregar o evangelho, prega Jesus. Não tem como pregar o evangelho e tirar, né, essas partes. Não tem como, faz parte da pregação também. E nós vamos ver as 3 cartas tratando sobre esse assunto consideravelmente. Vai falar realmente de forma bem específica, tá? Bom, nessas cartas Paulo também reafirma quem é o seu representante para a igreja. E ele também fala para todos, né? Todos, uma orientação em comum para que eles possam verdadeiramente manter o padrão de viver a sã doutrina. Que viver a sã doutrina seria o resultado de um viver condigno, vamos dizer assim, de alguém que se converteu ao Evangelho. Tá? Paulo ele vai orientar o seu discípulo Timóteo a se opor contra o falso ensino, logo na primeira carta, nós vamos ver isso. E Tito também tem um propósito semelhante, embora com menor abrangência, mas ele tem um propósito semelhante. Tá? Já a segunda carta, ela é diferente, ela é uma missiva, uma carta mais pessoal, é uma carta de um amigo para outro amigo. Paulo estava esperando ver o seu amigo para chegar até ele, e nesse relato Paulo deixa claro que ele quer que Timóteo dê continuidade, principalmente depois que ele morresse, depois que Paulo morresse. Tá? Nós vemos alguns temas principais nessa carta. Ela vai tratar principalmente sobre o Evangelho. Paulo manifesta uma preocupação quanto à verdade do Evangelho
e ele vai usar alguns termos para descrever o Evangelho que não são muito termos comuns nas suas outras cartas. Por exemplo, nessa carta ele vai descrever o Evangelho como a fé. Ele vai falar que o Evangelho diz respeito à fé. Eu vou entregar para vocês as referências na minha anotação aqui no PDF. Paulo também vai se referir ao Evangelho como a verdade, a sã doutrina e a piedade. São termos que os falsos mestres estavam usando. Então Paulo também usa esses termos para reafirmar, para dar uma interpretação correta quanto a isso, tá? Nós vamos encontrar aqui também ele falando sobre a verdade cristã, ele vai enfatizar, ele vai reafirmar a importância de reagirmos à salvação com santidade. Veja, não é que isso nos salva, mas reagirmos com santidade. Uma vez salvos, devemos viver em santidade. E ele também vai falar sobre o governo da igreja, a forma de governar a igreja, a forma de liderar a igreja, como a igreja deveria viver. Paulo vai tratar a igreja como uma família. Paulo vai dizer que a igreja é a família de Deus. Inclusive, ele vai dar uma orientação aos bispos dizendo: se vocês querem governar a igreja, que é a família de Deus, vocês precisam primeiro governar a sua família bem, né? A sua casa tem que ser bem governada para que a casa de Deus também seja bem governada, porque ali estão os nossos irmãos em Cristo, a nossa família está ali. Ele vai falar sobre isso no capítulo 3 dessa primeira carta, tá? Ele vai incumbir também a igreja a ajudar aos pobres, ministrar aos pobres. Ele vai incumbir a igreja de ter um fundamento ético e doutrinário. E ele vai falar sobre quem são os líderes da igreja, quem está à frente do governo da igreja. Ele vai chamá-los de bispos e diáconos. São aqueles que deveriam estar à frente. E que eles, inclusive, deveriam ser os anciãos, né? Os mais experientes, para estarem à frente desse trabalho, tá? Isso contribui, biblicamente falando, para o entendimento de toda a Bíblia, como nós estamos falando desde o início do ano, aplicando a hermenêutica, a chave hermenêutica, a Bíblia, interpretando a Bíblia, nos ajudando a entender os textos que estão interligados. Por quê? Essa carta ela trata da teologia ética, vamos dizer assim, né? Teologia e ética, né? Estudo sobre Deus e ética que estão ligados. Ela contribui dessa maneira, tá? Conforme nós vamos ver aqui, ele trata muito sobre o comportamento cristão, tá certo? Bom, então vamos à leitura do capítulo 1. Dada aí a visão panorâmica, nós já ajustamos a nossa expectativa para essa carta. Hoje a gente lê o capítulo 1 e amanhã, se Deus quiser, a gente conclui o entendimento dessa carta, tá bom? Deixa eu colocar aqui na tela. Espera aí, só um instante que desconectou a minha Bíblia da tela aqui. Houve algum problema. Aguarde um minutinho aí, por gentileza. Tá pedindo uma atualização aqui, mas se eu for atualizar agora vai demorar muito mais. Deixa eu ver se conecta sem atualizar. O aplicativo está pedindo uma atualização aqui. Uma nova versão está disponível, versão 1.7. Mas aí se eu for fazer atualização agora vai ficar difícil, né? Deixa eu ver aqui, só um instante. Dando algum problema aqui de conexão. Se não conectar, eu leio para vocês sem colocar a Bíblia na tela mesmo, tá? Só tentar mais uma vez aqui. Estamos ao vivo, essas coisas acontecem. Infelizmente não está me deixando conectar enquanto não atualizar. Então já coloquei aqui para baixar a atualização, tá ali, ó, baixando atualizações. Isso pode levar alguns minutos. Enquanto isso, deixa eu abrir a Bíblia aqui, você abre a sua aí também. Primeira carta de Paulo a Timóteo.
capítulo 1. Então vamos fazer a leitura. Desculpem aí, tá? Mas estamos ao vivo, essas coisas acontecem. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa esperança. A Timóteo, meu próprio filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como te supliquei que ainda continuasse em Éfeso, quando parti para a Macedônia, a fim de advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço. Então veja, nós vemos aqui claramente, aquilo que eu falei para vocês na visão panorâmica, Paulo orientando o seu aluno, o seu discípulo, o seu pastor, filho do seu discipulado, a ficar em Éfeso. Paulo está viajando, falou, fica Timóteo em Éfeso, e a sua missão aqui é combater o falso ensino. Eu quero que você venha advertir aqueles que não estão ensinando a verdadeira doutrina, estão ensinando outra doutrina. Fale para as pessoas não se preocuparem com genealogias intermináveis, quem é filho de quem, de não sei quem. Não fica parado nessas coisas que não levam a lugar nenhum, só levantam questões. É aquilo que às vezes eu falo aqui para vocês. É claro que eu não posso ser alienado dos assuntos. Então, eu estudo isso, estudo aquilo, todos os módulos da teologia eu preciso estudar. Mas tem assunto que eu não paro nele. Eu não quero saber se vai ser isso, se vai ser aquilo. Levanta debates, levanta discussões, são várias linhas, tá bom, eu não paro nisso, Eu paro na sã doutrina, no que a Bíblia diz, me agarro nela, me apego nela e vou em frente. Não fico entrando em certo tipo de debates. Os debates que eu entro são referentes à apologética, que é a defesa da fé. Esse eu entro. Esse eu entro em debates. Debate saudável, claro, Então, o que estava acontecendo aqui, O apóstolo Paulo orientou Timóteo dessa forma. Versículo 5. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, da qual alguns, tendo se desviado, se desviaram para vãs contendas, desejando ser professores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Mas sabemos que a lei é boa se alguém a usa legitimamente. Veja, então há alguns mestres, da lei que ficam falando de coisas da lei, mas a lei isso, a lei aquilo. Não, vamos olhar sobre a guarda do sábado, sobre o não comer isso, não comer aquilo, tal, são os mestres da lei. Paulo está falando, eles nem entendem direito o que isso significa. Mas nós sabemos que a lei é boa. Paulo não está dizendo que a lei era uma coisa ruim. Não, pelo contrário. A lei foi um presente de Deus para o povo. Foi a lei que guardou o povo, foi a lei que conduziu o povo. Salmo 119, que nós já lemos juntos, é o maior salmo da Bíblia. Salmo 119 inteiro fala sobre a lei. Começa dizendo, eu amo a tua lei, nela medita o meu coração. Enfim, aí segue falando sobre a lei, sobre os decretos. E aquele que bem a utiliza, Paulo está falando aqui, vai tirar dela algo bom. Mas o problema é aqueles que não a usam legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para um homem justo, mas para os injustos e desobedientes, para os ímpios e pecadores, para os irreligiosos e profanos, para os assassinos de pais e assassinos de mães, para os homicidas, para os fornicadores, para aqueles que se contaminam com sexo masculino, para os sequestradores, para os mentirosos, para os perjúrios e para tudo que for contrário à sã doutrina,
conforme o glorioso evangelho do Deus bendito que me foi confiado. Então Paulo está falando o seguinte: a lei é boa? Sim, a lei é boa. Ela foi um presente de Deus para o povo. Por quê? Porque o povo não conseguiria viver sem lei, porque naturalmente nós temos inclinações ao erro. Por exemplo, se o homem não tivesse inclinação a cometer um assassinato, precisaria de lei? Não precisaria de lei. Adão e Eva no paraíso, obedecendo a Deus, precisariam de lei? Não. Mas desobedeceram, os olhos se abriram, se tornaram conhecedores do bem e do mal. Tiveram filhos, um dos filhos cometeu homicídio. O filho desse filho, como nós já lemos esse ano juntos lá em Gênesis, passou a matar pessoas por qualquer motivo, lembra? Ele foi dar uma volta, chegou em casa e falou para sua mulher: hoje eu matei um porque esbarrou em mim. Ele esbarrou em mim, eu matei. Hoje eu matei o outro porque por besteira estava matando. Aí o que vem? Mais para frente vem a lei: não matarás. E se desobedecer, virão sobre ti essas maldições. Então, a lei é para quem? A lei é para os injustos, desobedientes, ímpios, pecadores, para os irreligiosos e profanos. Eu gostei demais dessa palavra, irreligioso, porque hoje em dia a religião ela se tornou algo pejorativo, né? Quando se fala de religião, parece estar falando de demônio para as pessoas, mas é por causa da falsa religião, né? A gente vê na internet aí, os religiosos. Eu sou religioso, só que a minha religiosidade não é uma religiosidade tóxica. De fato, os religiosos, os legalistas, deturparam a verdade e usam da religião para tirar proveito das pessoas. Mas não é por isso que eu vou tratar a religião com desdém e deixar de ser um religioso, porque a lei é para os irreligiosos, aqueles que não seguem a doutrina, a religião, que é o religar a Deus, a religiosidade, que são as obras dessa religião. Por exemplo, um dos sacramentos que está na nossa religião. Se você é um cristão como eu, nós temos um sacramento na nossa religião. Um dos. Ceia. Participar da ceia é um sacramento. É um ato de religiosidade. Quem não faz parte dessa religião não ceia. É um irreligioso. Oração é um ato de religiosidade para nós, porque nós aprendemos que é a forma de nos comunicar com Deus. Jejum é um ato religioso para nós. É uma religiosidade. Mas há quem fale, aqui esse negócio de ficar orando, jejuando, que você é muito religioso. É muita religiosidade. De fato, e é necessário, faz parte da nossa religião, a maneira de nos ligarmos a Deus. Mas os irreligiosos precisam de lei para fazer essas coisas. Precisam de alguém que mande, que o oprime, que o obrigue, que o ameace. Nós fomos livres dessas coisas porque estamos em Cristo e atendemos à lei da liberdade respondendo à lei da graça. Coisas que nós já lemos durante esse ano. Certo? Então a lei é para os religiosos, irreligiosos, profanos, assassinos de pais, assassinos de mães, para os homicidas, para os fornicadores, para aqueles que se contaminam com o sexo masculino, para os sequestradores. Mais uma conotação aqui, né? Aqueles que são inclinados à opção sexual do mesmo sexo. Para os sequestradores, para os mentirosos, para os perjuros, para tudo que for contrário à sã doutrina, conforme o glorioso evangelho do Deus bendito que me foi confiado. E dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me capacitou, porque me considerou fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo, e perseguidor e opressor, mas obtive misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Olha só que interessante. Então, se antes eu era um perseguidor do evangelho, e hoje Deus me achou fiel para me confiar esse evangelho, não é porque eu mereço, não, mas foi por misericórdia, porque o que eu fazia na minha ignorância. Então a gente olha para nós, muitos de nós que estamos aqui,
que vivemos em um tempo de ignorância também fazendo coisas. E mesmo assim, Deus teve misericórdia de nós, viu algo bom em nós e nos confiou esse evangelho que hoje nós temos. Mas foi por misericórdia, não foi porque nós merecíamos. Versículo 14. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso obtive misericórdia, para que primeiro em mim Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para sempre, sempre. Amém. Este mandato eu confio a ti, filho Timóteo, que, segundo as profecias que houveram acerca de ti, para que tu, por meio delas, combatesse uma boa guerra, conservando a fé e a boa consciência, que alguns colocaram de lado e naufragaram na fé. Então, olha aí a responsabilidade que está na sua mão, Timóteo. Vai lá, defende, combate, vai ser uma guerra, é a sua missão. Alguns estão naufragando na fé. Versículo 20. E entre eles foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então, Himeneu e Alexandre são dois usados aqui como exemplo que naufragaram na fé, que se entregaram aos falsos ensinos. Então, Paulo falou o quê? Esses eu entreguei a Satanás. Mas, gente, calma. Isso é uma expressão. É uma forma de dizer como ele foi excomungado do corpo, da comunhão, da igreja. Não faz mais parte da membresia. É uma expressão de dizer, eles foram expulsos da membresia da igreja. Não fazem parte mais da nossa comunhão. Isso é bíblico. O Senhor Jesus orientou quanto a isso. Se não me falha a memória, Lucas 18. Como tratar o irmão culpado. Corrige ele, só vocês dois. Busque uma pacificação aqui, ó. Uma pacificação entre vocês dois. Não deu certo, chame testemunhas. Não deu certo, expõe a igreja, a liderança. Não deu certo, declare o publicano, gentil. Olha, não faz parte da membresia. Fulano, Himeneu e Alexandre estão fazendo coisas que não faz parte da membresia. Então ele está fora da membresia. Ele não tem mais os benefícios de fazer parte de uma igreja, do corpo. Então, se não faz mais parte da comunhão, uma forma de expressar isso foi: está entregue a Satanás. Está entregue a Satanás, para ver se eles aprendem a não ficar blasfemando. Foi uma forma de Paulo chamar a atenção desses. Tá bom? Gente, então dou uma pausa aqui. Amanhã a gente continua e conclui essa carta, tá? Se Deus quiser. Ó, lembrando vocês que eu vou começar os envios do certificado, tá? De conclusão do nosso plano de leitura desse ano. Eu já dei o ok lá para confeccionar o certificado. Já tem uma pessoa que está colocando lá os nomes, tudo certinho, tá? E eu vou estar fazendo o envio. Inclusive, teve até um... Deixa eu ver se está aqui um que eu baixei para mostrar para vocês. Ah, não vai estar aqui. Não tem problema. Amanhã eu mostro para vocês como ficou o nosso certificado desse ano. Tá bom? Se você diz assim, eu estou com uma dificuldade financeira e tal, me manda uma mensagem lá. Porque eu já vou mandando preparar para vocês. Porque senão vai ficar muito em cima. O ano acaba e não chega o certificado para vocês. Tá bom? Quem acompanha pela plataforma em tempo futuro, você vai clicar no botão abaixo aí para se comunicar com a gente. Tá bom? Um abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.